Amores, bom dia. Vamos de mais uma aula. Hoje teremos aula de arte. Isso mesmo, teremos aula de arte. Então, pegue aí o materialzinho de vocês na página. Vamos lá, na página 88, o narrador, certo? Vamos conhecer um pouquinho o que é narrador, certo? O narrador é quem narra, quem conta a história, quando uma mesma. Deixa eu ver se temos aqui. Temos aí. Quando uma mesma história é contada por narradores diferentes em geral, as narrativas também são diferentes. Assim, narradores diferentes têm pontos de vista diversos, não é isso? Ou seja, por que a história é narrada diferente? Porque nem todo narrador ele vai narrar uma história igual ao outro. Sempre há algo diferente. Vai ter ali uma palavra diferente, vai ter ali um personagem que ele vai falar que vai estar diferente do que você conhece. Então, os narradores, eles nunca narram histórias iguais, certo? Então, temos aí embaixo o folclore, a arte de contar história. Vejam aí essa imagem, né, desses personagens. Eles são de onde? Eles pertencem ao folclore, não é isso? Aí tem o lobo, tem o saci, tem a sereia, e cada um deles tem sua história, e cada narrador narra a história diferente. Quem já comprou diversos livros falando do Saci Pererê, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que também tem o Saci? Quem já comprou diversos livros com a história do folclore, falando sobre essa lenda, narrando essa lenda? E aí me digam, a narração é igual? Não, não é igual. É diferente. Sempre há algo diferente nas histórias narrativas, não é isso? Então temos aí, você conhece esses personagens? Todos eles fazem parte das lendas e dos mitos do folclore brasileiro. Quase não saiu brasileiro, não é isso? Então, na página 89 temos o quê? O Curupira, não é isso? Que ele andava com o quê? Os pés dele era para trás, a frente dos pés para trás, não é isso? Então, é uma história, é uma narrativa, não é isso? Diferente também, eu não sei se eu tirei a foto deles, aí o Curupira, certo? Na página 89. Mas então, vejam bem, é uma narrativa que está aí, é uma narrativa que está aí, certo? Mas narrar é contar uma história, é uma coisa que fazemos praticamente diariamente. Oh, o que vocês acham? Vocês também são narradores da sua própria história. Todos nós temos a nossa história, então narramos a nossa história. E será que a cada versão nossa, a cada narrativa nossa sai do mesmo jeito? Mesmo sendo a nossa história? Não, não sai do mesmo jeito, para você ter uma ideia. Não é isso, meus amores? Não sai do mesmo jeito. Então, isso é a narrativa, né? Narrar uma história. Quem de vocês já foi, saiu de férias? Olha, chegou o fim do ano, terminou o ano letivo e vocês viajaram, saíram de férias, não é isso? Quando retornou ao colégio, quem de vocês narrou as férias de vocês para colegas, para coleguinhas da sala? Não narrou, então você está narrando a sua história, a sua viagem, as suas férias, você está narrando. Mas, tia, se eu não contar para ninguém as minhas férias, e sim fazer uma redação dela, você também está narrando. A narrativa, ela é tanto oral, certo? Ela é tanto oral quanto escrita. Não vai deixar de ser uma narrativa, certo? Você está narrando uma história, você está narrando a sua viagem que você saiu de férias, você está narrando um passeio que você fez com seus pais, com seus tios, um passeio que você fez ao parque,
de diversão. Então você está narrando, é uma narrativa. Se você está escrevendo, é uma narrativa escrita. Se você está contando para um colega, você está narrando a sua história, a sua viagem, o seu passeio de forma oral, porque você está narrando ali, falando, como eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo o quê? Estou narrando uma história de forma oral, que eu estou falando, estou explicando o que é narrativa. Então é de forma oral, certo? E essa que está aí, o Curupira, é uma narrativa escrita, certo? Então o que estamos falando hoje é sobre narrativa. Então os narradores, eles têm diversas. Os narradores têm diferentes pontos de vista diversos, né? Porque cada narrador ele narra a história diferente do outro. Então eles vão ter pontos de vista diferentes, não é isso? Então, o narrador é isso, nós somos narradores da nossa história. Nós somos narradores da nossa vida também. Nós fazemos uma viagem, narramos para os nossos amigos, para os nossos avós. Você viaja com seus pais. Quando você chega, que vai na casa dos seus avós visitá-los, você vai narrar como foi sua viagem, para onde vocês foram e o que fizeram. Então, é uma narrativa. E uma narrativa oral, porque você está falando. Então, é uma narrativa oral. Certo, meus amores? Gostaram do assunto? Pequeno, né? Mas bem resumido, mas bem interessante. Então, a nossa página é da 88. Vamos cá. Da 88 a 91, certo? Vai ser a nossa aulinha de hoje de artes, tá bom? Matemática que vai ser mais puxada um pouquinho, né? Matemática é matemática, mas enfim. Então, vejam aí, na página 90, a página 90 pede o seguinte: você leu uma das lendas do folclore brasileiro. Aproveite o espaço abaixo para criar um desenho que também lembre o folclore. Então, nesse espaço abaixo, se você já leu a história, né, essa lenda aí brasileira, você vai desenhar um dos personagens da história, certo? Aqui nesse espaço. E na próxima página, na 91, temos aí: cada região do Brasil possui suas lendas e seus mitos. Você saberia contar uma história folclórica de sua região? Você saberia? Se você sabe contar uma história folclórica da sua região, relata ela aqui nesse espaço, certo? Aí a próxima questão. Há diversas formas de um narrador contar uma história? Escreva uma história que comece com "Era uma vez". Depois faça um desenho que representa a narrativa, certo? Você vai escrever uma história que comece com "Era uma vez", digamos que era uma vez uma Branca de Neve e 7 anões, enfim, essas histórias começam sempre com "Era uma vez", não é isso? Era uma vez um Saci-Pererê, era uma vez um Curupira. Essas histórias começam sempre com "Era uma vez". Então, vocês vejam uma história que comece com "Era uma vez", façam um trechinho dela aqui e depois faça um desenho que represente a narrativa que você fez. Você pode criar sua própria história, mas iniciando com "Era uma vez". Era uma vez 2 patinhos na lagoa. Você está iniciando sua história com "Era uma vez". Tem que iniciar essa narrativa com "Era uma vez", certo? E depois você vai representar essa narrativa em desenho, em forma de desenho. Se você coloca
Era uma vez três patinhos na lagoa. Você vai fazer o quê? Desenhar três patinhos e a lagoa, certo? Então, meus amores, fiquem com Deus, uma boa aula e que Deus abençoe a todos vocês. Um bom fim de semana, certo? E um cheiro no coração.